Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias da segunda-feira. Yaya Touré revelou que aceitaria vir para o Vasco mesmo se for eleito outro presidente, sem ser o Levinciano, hein, pessoal? Vamos falar desse assunto. Também vamos falar da volta do futebol, que já tem até data estimada para a volta do Campeonato Carioca, e também aí dos treinos, hein, pessoal? Bom, e também vamos falar sobre o Alexandre Campelo criticando dois rivais do Vasco por não ter ido a reuniões aí para a volta do futebol. E também vamos falar de mais um jogador que é muito desejado aí pelo Levinciano para ser contratado para vir jogar no Vasco com a sua gestão. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, dar essa força aí para a gente conseguir essa meta. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Pessoal, em reunião aí com o Vasco e com o Flamengo, o prefeito do Rio de Janeiro bateu o martelo falando que o futebol pode voltar dia 14 de junho, já do próximo mês aí, hein, pessoal? Já tá pertinho aí de voltar, mais ou menos umas 3 semanas para a volta do Campeonato Carioca. Os treinos também já estariam meio que já programados aí para acontecer nessa semana. A previsão do Vasco voltar a treinar, voltar às atividades no clube é de quarta-feira. Pode ser que quarta-feira já comece aí o treinamento e também o começo da era Ramon Menezes no Vasco, né? Ele que é o nosso novo técnico, vai dirigir a equipe do Vasco aí no campo e também nos treinamentos, juntamente com o auxiliar Júnior Lopes, né, pessoal? Filho do Antônio Lopes. E pode ser que agora o Vasco tente aí mudar a cara do que apresentou no primeiro semestre, né? Junto aí com o Abel, que não conseguiu fazer esse time jogar, mas infelizmente essa pandemia tá no auge, mas os jogadores podem voltar aí com alguns riscos, né, pessoal? Que tá acontecendo aí muitas mortes diariamente, principalmente no Rio de Janeiro, né? Um estado muito afetado aí pelo Covid-19. E também o futebol é um esporte de altíssimo contato. E essa volta e essa possível volta do futebol no dia 14 teve uma péssima repercussão. Muitas pessoas estão criticando aí a gestão do Alexandre Campelo e também aí do presidente do nosso maior rival do Flamengo aí por ter aceitado essa volta do futebol. O Botafogo e o Fluminense não compareceram aí às reuniões e o Alexandre Campelo ficou pé da vida com os nossos dois rivais e falou desse assunto em uma entrevista. Vamos conferir aí e também vamos conferir um trechinho que ele falou da contratação aí do Levinciano do Yaya Touré. A reunião foi boa, nós tivemos a oportunidade de mostrar ao prefeito alguns resultados de testes que nós fizemos nos nossos funcionários e nos atletas, além disso nos familiares, nos contactantes desses atletas e de algumas observações que foram feitas a partir disso, na tentativa de demonstrar para a Prefeitura do Rio que a volta aos treinamentos, na realidade, ela promove uma segurança maior do que os atletas hoje têm treinando por sua conta em seu domicílio. Na realidade, a gente passa a testar, coisa que a gente sabe que não é feito de maneira corriqueira, de maneira rotineira, mas a gente testa rotineiramente não só os atletas e os nossos funcionários, mas os familiares e funcionários dos atletas, no sentido de identificar qualquer contaminação e isolar precocemente, e além de tratá-los. Então, assim, nós conseguimos demonstrar para o prefeito que voltar aos treinamentos, ou o atleta voltar a essas atividades dentro do clube, com todos os cuidados que constam do protocolo criado, na realidade ela aumenta a segurança dos nossos atletas e desses profissionais, ao invés de expô-los além daquilo que eles vinham sendo expostos quando faziam treinamentos domiciliares. Então, nós estamos discutindo para que a gente consiga voltar com o futebol ao final da primeira quinzena de junho. Se não só o Vasco, nós temos dados aqui de alguns clubes, que eu prefiro não citá-los, mas em torno de 30% desses atletas e desses funcionários já foram contaminados, mesmo fazendo o distanciamento social. 63% das contaminações elas acontecem dentro do domicílio. Né? Então, estar confinado não significa estar imune, estar livre de contaminação. Então, Carlos Augusto Montenegro
eu entendo que ele não é a pessoa mais habilitada a falar a respeito. Aliás, não o vi participando de nenhuma das reuniões, ele não sabe qual é a argumentação que nós temos, que é uma argumentação científica, que foi levado para o comitê científico da prefeitura, que aprovou, que achou o protocolo excelente, e se arvorou em fazer comentários sem sequer saber de fato o que nós fomos fazer a Brasília. Inclusive dizendo que nós iríamos treinar em Brasília, né? Ele, antes mesmo de nos ouvir, saiu criticando. Então, acho que não tem que ser levado em consideração. Quanto ao vice-presidente de futebol do Fluminense, Dr. Celso Barros, que é médico, eu diria o seguinte, né? Ele disse que seria um desserviço o que nós estaríamos prestando. Bem, também não vi o Dr. Celso participar, ele poderia, com a sua experiência, ter contribuído na elaboração desse protocolo, com os seus conceitos científicos, ter participado dessa discussão, mas não participou. Não tenho dúvida em afirmar que os nossos atletas terão mais segurança treinando dentro do clube do que fazendo os seus treinamentos em domicílio, auxiliado por personal ou por alguns amigos. Olha, primeiro eu acho que é um absurdo falar em nome do Vasco sem ser um membro da diretoria ou sem ter a legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta de planejamento você contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira, sem você ter as garantias de que vai ter recurso para pagar, mas especialmente sem ouvir o especialista, que são os treinadores, que são os profissionais que trabalham na avaliação de performance. Então, assim, não sei, contratar um jogador de 38 anos, que está sem jogar, para vir a jogar daqui a um ano, não sei, eu acho que no mínimo de se espantar, mas tudo bem. Pessoal, a situação aí bastante delicada da gente ficar comentando aqui sobre treinamento, sobre como que vai voltar o futebol, né, com a segurança aí por parte aí da prevenção do Covid-19. Eu acho que eles não seriam malucos de botar aí o futebol para voltar sem alguma prevenção. Vamos confiar aí no departamento médico do Vasco, né? Porque também com certeza deve ter dado aval aí para o Campelo aceitar a volta também do futebol e nessa reunião com o prefeito do Rio de Janeiro. E pode ser que o Vasco volte aí já quarta-feira aos treinamentos, hein, pessoal? Comenta aí embaixo o que você acha dessa situação que vai acontecer no Vasco pertinho de voltar aí aos treinamentos. Bom, o empresário Fábio Cordella, um dos responsáveis pela contratação do Yaya Touré, falou que o jogador revelou a ele que pode ser jogador do Vasco, mesmo se não for com a gestão do Levenciano. O jogador estaria muito feliz de vir jogar no Vasco, mesmo se o Levenciano não for eleito presidente, ele aceitaria fechar aí com a próxima gestão. Pode ser que o próximo gestor contrate mesmo o Yaya Touré, pode ser uma boa oportunidade para ele mesmo, caso não seja o Levenciano. Mas se ele ganhar a birra do Levenciano, pode ser que ele nem queira fechar aí com o Yaya Touré, o que seria uma pena, na minha opinião. Apesar de ser um jogador muito veterano, o Yaya Touré com 40 anos joga mais do que esses mocorongos que a gente tem lá no nosso time, né, pessoal? A gente vê muitos jogadores de baixo nível vestindo a camisa do Vasco. Eu vejo muito torcedor reclamando pela idade do Yaya Touré. Eu reclamo de um jogador de 20 anos que não consegue dar 2 passes na bola, cara. Não consegue tocar, não consegue driblar, não consegue dar passe para gols. Isso daí o torcedor tem que ver também, pessoal. Jogador muito experiente, jogador campeão da Champions League com o Barcelona, campeão com o Manchester City várias vezes da Premier League e também tem uma grande experiência no futebol europeu e também trabalhou com o técnico Guardiola por várias oportunidades na sua carreira. Muito interessante a contratação do Yaya Touré, na minha opinião. Um meio campo com Yaya Touré e o Fred Guarín vai ter muita qualidade. Obviamente não irá jogar os dois juntos no mesmo tempo, pessoal. 2 jogadores muito veteranos no mesmo time, eu acho pouco provável que algum treinador faça isso.
isso. Mas o Yaya Touré será de suma importância no nosso time, assim como foi o Felipe em fim de carreira, o Juninho Pernambucano, jogadores mesmo com a idade avançada, totalmente diferenciados dos demais que são mais jovens. Isso que o torcedor tem que acompanhar, isso que o torcedor tem que prestar atenção, que jogador veterano europeu vindo jogar no Brasil, ele destrói, cara. Por que que o Robinho, quando jogava no Santos, era um deus aqui no Brasil, ele destruía todo mundo, e lá na Europa ele era só mais um? Isso que a gente tem que prestar atenção. Muitas pessoas criticam muito a contratação aí do Levinciano pelo Yaya Touré, mas eu particularmente discordo totalmente das críticas da idade do jogador e vamos ver se ele vai desempenhar um bom papel com a camisa do Vasco. Segundo aí o próprio Fábio Cordella, o jogador vem treinando aí e está 100% fisicamente bem aí, hein, pessoal? Mas como o jogador só vai vir jogar em 2021, ele tem que manter esse pique e essa forma. Provavelmente ele já deve vir morar no Rio de Janeiro antecipadamente. O Levinciano foi eleito lá nas eleições em novembro, provavelmente o Yaya Touré deve vir para o Rio de Janeiro lá meados de dezembro, até mesmo em janeiro, e fechar o seu contrato com o Vasco. E ele deve fazer uma boa pré-temporada aí em 2021 para já iniciar o ano voando, né? O Fábio Cordella também deu exemplo de jogadores que atuaram até mais de 40 anos aí para os seus clubes, né? Buffon, outros jogadores, Del Piero, jogadores aí bastante famosos, né? Pirlo, entre outros, Javier Zanetti, todos esses passaram da casa aí dos 38 anos jogando futebol. E pode ser que o Yaya Touré tenha muito a ajudar o Vasco em 2021, pessoal. Meus amigos, vem circulando a informação de que o Alex Teixeira seria um dos alvos também do Levinciano para a gestão aí de 2021, né, para ser jogador do Vasco. O jogador que sempre é especulado para voltar a vestir a camisa do Vasco, até pelo seu amor à nossa Cruz de Malta, né? O jogador revelado na colina, está atualmente jogando futebol chinês. Ele, algumas semanas atrás, falou sobre o interesse aí de poder voltar ao futebol brasileiro. Ele também comentou sobre o interesse do Corinthians no passado recente, que queria muito contratar esse jogador, né, Alex Teixeira. Não deu certo a contratação e ele também falou sobre o Vasco. Ele disse que até o momento não chegou nenhuma proposta oficial e somente sondagem. Pode ser que se chegar alguma proposta aí por parte talvez do Levinciano ou talvez de outro candidato à presidência do Vasco, o Alex Teixeira analise com carinho e quem sabe possa fechar para ser jogador do Vasco aí em 2021. Fato é de que o jogador declarou várias vezes que quer voltar a vestir a camisa do Vasco, ainda mais com essa pandemia lá na China também, em todo mundo. Acho bem difícil que algum jogador queira permanecer no futebol chinês com esse contágio tendo início lá no país. Pode ser que o Alex Teixeira esteja aí mais viável para uma contratação de ambos aí, os candidatos à presidência que vão concorrer aí no Vasco, né? Sei, quem sabe o Levinciano fecha também com o Alex Teixeira. O Levinciano também revelou o interesse em trazer aí o Souza, também o Allan Kardec, todos esses jogadores que foram revelados no Vasco aí, que tem um grande carinho pelo nosso clube, estão sendo sondados. Vamos esperar aí, ver as eleições do Vasco, como que vai ser finalizado aí, se vai fechar realmente o Levinciano como presidente do Vasco e se ele vai trazer esses reforços todos aí e também os patrocinadores que ele vem prometendo, né, pessoal? Patrocinadores nível europeu. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre aí, quem sabe, a volta do Alex Teixeira no próximo ano. Também fala sobre a Yaya Touré, que está fechado e diz que pode vir jogar no Vasco, mesmo se o Levinciano não foi eleito presidente do Vasco. E também fala sobre a volta do futebol, hein, pessoal? Dia 14 aí de junho. E pode ser que volte o futebol carioca, hein? Também os treinos do Vasco, quarta-feira, deve voltar aí as atividades no nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Saudações vascaínas a todos e ótima semana a todos nós.